mistério central do livro Mistério das Cinco Estrelas é um bellboy que vai no apartamento 322 e vê um suspeito morto debaixo da cama. O nome do bellboy que encontra o suspeito morto na cama é Léo. O papel que ele interpreta no texto é tentar descobrir quem foi que assassinou o suspeito debaixo da cama. Uma das coisas que ele enfrenta na história é ser demitido de um hotel que ele gosta muito de trabalhar e também tentar descobrir quem foi que assassinou o suspeito morto debaixo da cama. O nosso grupo recomenda esse livro para quem gosta muito de suspense e emoção. E esse livro faz você pensar o que vai acontecer no futuro. Vai? Léo é um bellboy que trabalha... Que é isso?